Hoje, 27 de maio de 2025, este canal está completando 3 anos de idade e em comemoração eu decidi fazer um vídeo remake, mais ou menos, do primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, em que eu comentei um pouco, conversei um pouco com vocês sobre a minha jornada literária. É claro que não foi um vídeo com a melhor qualidade do mundo, eu não tenho nem coragem de reassistir os meus vídeos antigos, para falar a verdade, mas foi com ele que tudo começou e por isso eu quis trazer de volta e comentar um pouco com vocês sobre o que mudou também nesse período todo, né? E ao final desse vídeo eu tenho uma novidade para vocês, um projeto novo que eu quero compartilhar com vocês antes de qualquer coisa e especialmente também para comemorar esse marco no YouTube, porque o YouTube de fato é onde eu me sinto mais segura para ser transparente, para conversar com vocês da melhor forma e para trazer de verdade tudo aquilo que eu aprendo por meio dos livros e tudo que eu quero compartilhar também com vocês por meio da literatura. E aí, Fajolinha? Bom, eu sempre tive muito exemplo e incentivo em casa, eu acho que isso é essencial e eu sempre comento sobre isso quando me perguntam como formar um leitor, né? Eu acho que é essencial que isso comece na infância e, sem dúvida, isso começou com aqueles livros de fábulas infantis, com livros da Disney, e eu acho que uma das coisas que mais foi importante na minha formação, da minha imaginação, especialmente da minha imaginação literária, foi o Senhor Monteiro Lobato e o seu Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque eu lembro tanto das histórias escritas como da adaptação para TV, assim, de uma forma muito vívida na minha mente, com histórias clássicas, como, por exemplo, Dom Quixote. Eu lembro de um episódio que tinha o Édipo, eu lembro também de Minotauro, enfim, são muitas histórias clássicas que estão nesses livros e na série também, na adaptação para TV, e isso me ajudou muito, assim, a chegar hoje na vida adulta e ver esses livros e lembrar daquilo com até uma nostalgia. Eu acho que isso fez muita diferença e até quando se comenta, né, de não tem mais TV Globinho, não tem mais esse tipo de programa da televisão e só tem gente de 30 anos reclamando disso, mas eu acho que a gente tem que sim falar sobre isso porque foi dessa forma que o meu imaginário começou a ser educado. Na adolescência eu entrei no maravilhoso mundo de Harry Potter e provavelmente foram os livros que eu mais li na minha vida, porque eu lia e relia repetidamente as obras de Harry Potter, acompanhei os lançamentos e tal, né? Fez parte da minha adolescência de uma forma bem presente. E não só Harry Potter, mas vários daqueles livros para adolescente mesmo, como Rick Riordan. Eu lembro muito de ler sobre mitologia egípcia e mitologia grega por meio do Rick Riordan. Eu também lia bastante Meg Cabot, Crepúsculo, todo mundo tem a sua fase, tá tudo certo. Inclusive foi por Crepúsculo que eu comecei a ler o primeiro clássico, que foi o Morro dos Ventos Vivantes, li Jane Eyre também, Orgulho e Preconceito nessa época. Claro que com uma maturidade muito menor do que a que eu tenho hoje, fora os livros obrigatórios de vestibular que começaram a aparecer nas aulas de literatura, e a gente começa a ter um problema aí com os clássicos, geralmente. Mas eu tenho lembranças boas também de achar interessante, por exemplo, A História de O Tempo e o Vento, que eu já descobri nessa época, porque eu tinha uma professora de literatura que amava O Tempo e o Vento, então ela falava bastante sobre essa história. Eu também conheci, nessa época, alguns contos de Machado de Assis. Eu lembro de ter lido A Cartomante, achado bem bom. Enfim, foi nessa época que eu comecei a descobrir o maravilhoso mundo dos clássicos da literatura. Só que aí veio a época do vestibular, veio a época de, com 17 anos, você tem que escolher o que vai fazer pro resto da sua vida, mas enfim. E na época eu ficava muito entre jornalismo e direito, porque eu caí no conto, né, do leque de oportunidades do direito. Todo mundo olha para você e diz, nossa, mas você gosta tanto de ler e escrever, por que não faz direito? Na época eu queria muito mais fazer jornalismo, mas eu achava que não tinha muita oportunidade de trabalho, não tinha um mercado de trabalho ali na minha cidade. Eu nasci e vivi em Criciúma até os meus 20 e poucos anos. E com isso, então, decidi fazer direito e, curiosamente, o período da minha faculdade foi o período que eu menos li, assim, sem sombra de dúvidas, porque eu não tinha contato com literatura nessa época, tanto por falta de tempo, falta de vontade também, eu sei que não é só tempo, mas o cansaço, sempre trabalhando, estudando e tal, então isso me afastou um pouco do mundo dos livros. Eu entrei em 2015 na faculdade e em 2019, que foi o meu último ano, chegou no final do ano, depois de OAB, TCC, aquela coisa toda, tinha dado tudo certo,
Mas eu lembro que eu abri o meu Scooby, eu já tinha o Scooby na época, eu sempre tive o Scooby para colocar os livros que eu queria ler, os livros que eu tinha lido. Chegou no final daquele ano, eu abri o aplicativo e eu tinha lido 5 livros e nenhum deles era uma boa ficção. Então eu fiquei assim meio chocada, porque eu tinha me afastado totalmente de algo que fez parte da minha vida e da minha formação. Então foi um choque para mim e foi ali que eu tive vontade de mudar. Foi ali que eu comecei a mudar efetivamente. Em 2020 foi o primeiro ano da minha advocacia, foi a profissão que eu decidi seguir e foi o que mais me atraiu durante toda a faculdade, né, todo o período da faculdade, estágios e tudo mais. E em 2020 veio a pandemia também. Eu acho que a pandemia foi um momento de muitas pessoas descobrirem hobbies, descobrirem novas coisas, e de fato para mim teve isso também, porque a gente ficava muito em casa, né? Então procurava outras coisas para fazer, procurava coisas novas para fazer. Foi assim então que eu voltei para o mundo dos livros e mais especificamente eu voltei os olhos para os clássicos da literatura. Então em 2020 eu criei o meu perfil no Instagram e eu comecei especialmente compartilhando coisas de política, de filosofia e de economia também, porque era o que eu já tinha certas leituras da época da faculdade e isso extra, tá? Não tem nada a ver com a faculdade em si. Você não é obrigado a ler esse tipo de coisa na faculdade. O máximo que eu li de leitura obrigatória foi Antígona e teve também o Contrato Social do Rousseau, que eu lembro que foi assim um grande trauma, mas enfim, eu já tinha alguns interesses, especialmente de não ficção, então eu abri esse perfil, mas claro, assim, retomando o hábito sem constância, aparecendo no perfil a cada 3 meses, aquela coisa. Em 2021, eu e o meu hoje marido, né, nos mudamos para Florianópolis, para a capital aqui de Santa Catarina, por motivo de trabalho, por oportunidade de trabalho, e foi aqui que, de fato, eu comecei a desenvolver melhor esse perfil literário. A gente morava num apartamento que era o tamanho de um apart-hotel, então eu tinha só uma estante, uma prateleira, e eu apinhei aquela prateleira de livros já naquele ano. Eu lembro de ter comprado Ilíada e Odisseia, eu lembro de ter comprado Arquipélago Gulag. Então esse ano foi crucial para eu ter esse contato também com esses livros. Mas ainda um pouco antes de me mudar para Floripa, eu lembro que eu li alguns grandes clássicos no meu Kindle. Eu tinha um Kindle de guerra lá de 2018, se não me engano, que eu tinha comprado justamente com esse objetivo de retomar a leitura e tudo mais. E foi nele que eu comecei a ler os grandes clássicos da literatura e grandes calhamaços também. Eu li nesse Kindle Don Quixote e O Vento Levou, Os Miseráveis pela primeira vez. Então foi com essa ferramenta que eu pude retomar de fato e pude entrar nesse mundo de cabeça. E eu também comecei a rever alguns canais literários que eu já acompanhava há um tempo e procurei novos canais especialmente focados em clássicos, e isso para mim foi muito importante, foi algo essencial para eu estudar mais, pesquisar mais. Por isso que ter esse canal também tem essa importância para mim, porque eu sei que foi por meio do YouTube que eu procurei expandir os meus horizontes na leitura. Então, eu acho que o meu grande objetivo aqui é ajudar outras pessoas a expandirem os seus próprios horizontes, assim como eu fiz. Bom, retomando então, em 2021 a gente já estava morando aqui, comecei a criar conteúdo literário de fato, então o meu perfil no Instagram já tinha algumas pessoas, eu já fazia algumas amizades literárias ali no perfil também. E em 2022 eu li um livro que mudou tudo, que foi, vocês já, provavelmente já sabem que livro é esse, mas foi Moby Dick, de Herman Melville. Com esse livro aqui, eu senti uma necessidade absurda de compartilhar muitas coisas sobre a minha experiência literária. Esse aqui foi o primeiro livro que mudou totalmente assim a minha visão de um clássico como um livro que pode te contar muito mais do que apenas uma história. Eu já tinha lido outros, é verdade, mas esse aqui foi um marco pessoal para mim. Então, quando eu digo que esse é um livro preferido da minha vida, eu não estou falando que ele é o melhor livro que eu já li, só que esse aqui, para mim, foi um marco literário sem precedentes. Inclusive, foi então com essa leitura, em 2022, que eu até li num clube de leitura que não existe mais na época, enfim, eu decidi comprar essa edição aqui, que é a edição da Kozak Naif, uma editora que não existe mais, com a desculpa de que eu faria um vídeo. Então, o primeiro vídeo que eu gravei aqui para esse canal, efetivamente, foi a resenha de Moby Dick. E esse vídeo foi gravado umas 7 vezes até sair de verdade.
e eu lembro que ficava sempre com mais de meia hora, e eu já fiquei, meu Deus, o primeiro vídeo que eu vou publicar aqui já vai ser enorme. Enfim, foi com o Moby Dick que tudo começou, então, para mim, esse livro sempre vai ter uma importância enorme, e eu sempre vou panfletar para vocês. Inclusive, eu já estou com vontade de reler esse livro, enfim. Foi assim, há 3 anos, que o canal começou, e desde então, muitas coisas mudaram e muitas coisas maravilhosas aconteceram por meio desse canal. Eu conheci muitas pessoas incríveis, inclusive eu fui cofundadora de um clube de leitura, o Clube Ethos, que leu mais de 20 livros, a gente fez leitura conjunta de Os Miseráveis, do próprio Moby Dick, que foi mais uma releitura minha, né? E Arquipélago Gulag, enfim, vários livros incríveis foram lidos por meio desse clube. Aqui também muitos projetos já ocorreram abertos aqui no canal, tem o projeto de Paraíso Perdido, o projeto de Os Lusíadas. Foram livros também que me marcaram muito no sentido de que eu encarei esses desafios, eu trouxe conteúdo sobre esses desafios e até hoje pessoas vêm e comentam comigo que ajudou muito na hora de ler, aprenderam mais por meio desses vídeos, que foram combustíveis também dessas leituras. Então, para mim, é extremamente gratificante. Eu fico muito feliz de poder ajudar também nesse sentido. E, claro, foram vários marcos aqui no canal, chegando a 5 mil inscritos, a 10 mil inscritos. E semana passada a gente bateu 15 mil inscritos. E eu sei que isso é muito pouco perante canais que falam de outros nichos, né? Porque, enfim, é pouca gente nesse universo da internet e no escalonamento que a internet proporciona, mas num país que a cada pesquisa, a cada ano, aparece que menos pessoas leem livros, menos pessoas procuram leitura como um hobby, como um divertimento e também como um ensinamento, para mim é muito gratificante poder estar aqui para 15 mil pessoas falando sobre aquilo que eu realmente amo, aquilo que desde a infância sempre foi a minha paixão, sempre foi algo que me movia. Então hoje é algo muito gratificante e com certeza a cada marco, a cada 20, 30 e se Deus quiser muito mais inscritos, eu também farei essas comemorações. Então teve esses projetos, teve clube de leitura, teve muita parceria também com editoras, graças a isso e graças a muitos presentes que eu já recebi, que continuo recebendo de vocês, eu tenho formado uma biblioteca que me agrada muito, é algo muito gratificante também chegar em casa ou abrir a porta do escritório e ver a minha biblioteca hoje. Então, é algo que me torna muito feliz, é uma parte da minha vida, de fato. E é por isso que esse canal é uma parte da minha vida. Então, são 3 anos que ininterruptamente tem vídeo toda semana, sabe? E é uma coisa que eu faço no extra da minha vida, eu continuo a divulgando, nos momentos de folga que eu tô aqui, fazendo vídeo, fazendo roteiro, procurando projetos, procurando ideias e lendo especialmente, né? Porque além de fazer os vídeos, eu tenho que ler para ter conteúdo para vocês. Então é algo que eu faço com muita alegria e que faz parte da minha vida, sem sombra de dúvidas. E eu acho que o que eu mais gosto do YouTube, o que eu mais sinto em relação ao YouTube é que aqui você tem de fato uma comunidade, você tem pessoas que se prestam a assistir um vídeo seu de 30 minutos, 40 minutos, numa era em que todo mundo quer vídeo de 15 segundos, sabe? Então eu acho que aqui a gente cria um vínculo de fato e a gente comenta sobre os livros, comenta sobre os assuntos com mais profundidade, com mais calma também. É algo que eu sempre fico muito tranquila de abrir a câmera e começar a gravar um vídeo e falar ali por 20 minutos sem pensar em cortes, sem pensar que o vídeo tá muito longo ou que ninguém vai assistir, enfim. Eu acho que aqui de fato existe uma comunidade, existe esse senso melhor, assim, de pessoas que estão muito preocupadas em aprender de fato e compartilhar experiências, enfim. Eu acho que o YouTube tem esse senso de comunidade muito forte, pelo menos para mim, e por isso que eu quis também trazer esse novo projeto, essa novidade aqui no YouTube antes de qualquer outro lugar. Então, o que é, afinal, esse projeto que eu tô falando tantas vezes, né? Basicamente, durante todo esse tempo, criando conteúdo tanto no Instagram, tanto aqui no YouTube, especialmente aqui no YouTube, clube de leitura, etc, etc, tudo que eu contei aqui para vocês, né? Eu sempre recebi muitas perguntas do tipo, como que eu pesquiso, o que eu preciso saber antes de ler um grande clássico da literatura, como você anota e marca nos seus livros, como você escolhe as suas edições, o que eu preciso de fato para entender esses livros. Então eu decidi reunir todas as respostas, e várias dessas respostas eu já dei aqui no canal e continuarei dando, obviamente, aqui no canal por meio dos meus vídeos abertos,
mas eu decidi reunir todas essas respostas num lugar organizado, numa plataforma, de fato, onde eu possa aprofundar esses temas e onde a pessoa possa ver uma jornada de uma forma muito nítida, assim, do que você precisa estudar, o que você precisa pesquisar e como que eu faço isso, especialmente. Aqui na internet eu sempre tive uma preocupação muito clara, para mim sempre foi algo que é inegociável, que é ser útil. Então, o meu objetivo, quando eu faço qualquer projeto aqui, e esse também é um projeto que vem nesse sentido, é ser útil, é ser direta e reta, é ser concisa e mostrar para você um caminho. Então é isso que eu decidi fazer com o Como Entender os Clássicos, que é esse novo projeto onde eu reuni todas essas informações. Então eu gravei vídeos sobre escolas literárias, sobre gêneros literários, sobre editoras, melhores edições, como escolher, sobre anotações, como eu marco, como eu anoto nos meus livros. Então eu quis reunir a minha experiência, tudo aquilo que eu fiz durante todo esse tempo, que me permitiu ler grandes clássicos, que me permitiu superar grandes desafios literários, digamos. Então eu quis de fato compartilhar essa minha jornada com mais detalhes, com mais aprofundamento por meio desse projeto novo. E aí, como eu falei para vocês, então, né, que o YouTube para mim é o meu lugar de comunidade, é o meu lugar de transparência, é o meu lugar de me sentir de fato confortável para falar sobre tudo isso. Eu decidi fazer aqui uma antecipação aqui para quem me acompanha no YouTube. Então eu deixei aqui na descrição e no comentário fixado também um formulário para você deixar seu nome e seu e-mail, caso você tenha interesse, caso você queira saber mais então sobre esse novo projeto. E por meio desse e-mail eu vou te enviar na semana que vem, quando enfim eu vou abrir as inscrições para o Como Entender os Clássicos, vou te mandar um valor totalmente especial, uma oferta especial, em homenagem aos 3 anos do canal aqui do YouTube, em homenagem a essa comunidade que eu pude formar aqui, graças a todos vocês que me acompanham. Então, para mim é muito gratificante falar sobre livros e é muito gratificante poder compartilhar tudo isso, poder compartilhar o que eu realmente amo e a minha verdadeira paixão de vida. Então, por isso eu decidi fazer essa pré-abertura especial aqui no YouTube. E pode ficar tranquilo que eu não vou te encher de e-mail, eu só vou te mandar, de fato, esse link especial na semana que vem, quando acontece, de fato, a abertura desse novo projeto. Então, independentemente se você tem interesse nesse novo projeto ou se você quer continuar apenas assistindo aos vídeos aqui do canal, fique tranquilo, tudo vai continuar na maior normalidade. E como eu falei, né, se Deus quiser, eu quero comemorar muitos outros marcos aqui no YouTube e trazer muito material para vocês, trazer sempre algum conteúdo que possa engrandecer, que possa ajudar e ser útil, especialmente. Então, muito obrigada por esses 3 anos e que venham muitos outros. E agradeço especialmente por vocês que acompanham e que de alguma forma também contribuem, seja ali na área de membros, seja então com esse novo projeto. Para mim é muito importante e é sempre um grande estímulo para que eu continue aqui falando de livros num país cada vez menos leitor, mas que eu tenho certeza que a gente pode sempre ter esperança de levar os livros para mais pessoas. Esse é sempre o meu maior objetivo aqui. Então, de qualquer forma, se você gostou, se você não gostou, deixa aí sua curtida, seu dislike, deixa aí nos comentários o que você achou da novidade, o que você achou da minha história, compartilhe também como foi a sua jornada literária, vamos trocar mais informações sobre isso. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante também a chegar a novos marcos, como eu comentei, e até o próximo vídeo.